Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos. Eu sou J. Borgognoni, escritor J. Borgognoni, meu lado Francisco, escritor. Ah, Chico, toda obra completa começa com o primeiro livro, não é mesmo? Só falta agora, Só coleção 8 volumes escritos, 3 livros em cada, tipo do Dostoiévski. Eu só preciso plantar uma árvore, e você? Já plantei. Já plantei. Porra, cara, só faltou o mais difícil de fazer. O mais... Bem, meus caros, aí ó, estamos aqui hoje com muita alegria, tá? No Dia das Crianças estamos aqui. É mesmo, né? Sai no dia. Peça para o seu papai e sua mamãe. Mapa da Maturidade, nosso livro. Olha que coisa maravilhosa. Hã? Isso mesmo. Então estamos aqui hoje para lançar este livro, para a gente poder conversar sobre o Mapa da Maturidade, explicar um pouco da obra, os bastidores, os easter eggs. Tem easter eggs, né? O que é easter egg direito? Eu nunca lembro. Referências internas em que você não explica direito. Deve ter, né? Transcrição de podcast tá cheio de referências. Tá cheio disso. Mas enfim, vamos começar com os avisos. Os avisos paroquiais. Enfim. Temos? Temos então sempre os clássicos. Vamos lá então. Sempre temos os clássicos avisos que eu nunca sei quais são. O seguinte, a primeira coisa é a confraria dos náufragos, né? É isso que eu ia pensar. Tá no YouTube, né? Faz aí o bagulho aí. Assistindo, curta, sininho. Tem isso. Curta. Tá, vamos lá, avisos para o cast. Primeira coisa, curta esse vídeo, tá bom? Isso é muito importante para nós. É muito importante pro YouTube. Segunda coisa, tá? Tira uma foto, marca no teu Instagram a gente aqui. Faz aí o teu trabalho de... Acho que isso funciona melhor do que o curta, inscreve, você tá lá 625 canais inscritos, você não acompanha mais. Não vai fazer diferença. Mas se você marca a gente, enfim, no seu Instagram, faz a palavra dos náufragos seguir, tá? E também conheça a nossa confraria dos náufragos, que é o nosso site por assinatura, né? Quem está acompanhando um pouco o nosso trabalho sabe que temos o nosso site por assinatura, que é onde você pode ser resgatado de fato. Aqui o podcast semanal é uma forma aí de a gente poder trazer algum conteúdo, jogar algumas boias, mas na confraria a gente consegue, com mais eficiência, tentar te resgatar, tá? Porque tem uns caras também que... meio caso perdido. Mas se você quer descobrir se você é um caso perdido ou não, assine a confraria. Tem 2 planos. O mensal, que é R$ 49,90 por mês, em que você tem acesso a todo o nosso conteúdo, ou o anual, que é R$ 499 por ano, tá? Em que você, se você pagar ali poucas parcelas, vale a pena. Se você pagar em 12 parcelas, vai ficar elas por elas. Mas também você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo, né? Tudo que fizemos. Tudo que fizemos até aqui. E por último, já aviso paroquial aqui, aí embaixo também vai ter um link do nosso livro Mapa da Maturidade, tá? Pela editora Auster, tá bom? Enfim, acho que é isso, né? Não tem mais muito que... Não, eu acho que é isso mesmo. Não tem nada novo, né? Da confraria. Tem caso, tem... Não sei se tem algum forte de caso. Novo na confraria? Que já anunciou, né? O do cavalo lá, o cavaleiro. Sim, o Cavaleiro Verde. Foi o último, enfim, né? Tem os estudos de caso que estão saindo, mas são material interno, né? Material interno ali que você pode conhecer entrando na confraria. Entra no nosso site, osnáufragos.com.br, tá? Exatamente. Enfim, tem um aviso, aí é lá do pessoal. Eu vou estar agora, sexta e sábado eu vou estar em Brasília e domingo eu vou estar em Goiânia, tá? Com o meu curso Conceitos Fundamentais de Psicologia Olavo de Carvalho. Então, entra aí no meu perfil J. Borgognoni que você consegue ver. É cada dia? Um em cada cidade? Sexta e sábado é o mesmo curso em Brasília e domingo é o mesmo curso que vai ser em Goiânia, tá bom? Então, dá uma olhadinha aí. E é isso. Vamos para o Mapa da Maturidade. Por onde a gente começa, Francisco Scorsin? Vamos explicar o que é um mapa. Mas é verdade, né? Eu acho que faz muito sentido. Eu acho que faz sentido. Por que a gente deu o título Mapa da Maturidade? Quando você para pensar num mapa, né? O mapa, ele tem... Você vai mapear uma região, né? Sei lá, imagina o carro do Google aí fazendo o Maps, né? O Google Maps, ou Waze. Para que você possa saber o caminho,
que você tem de seguir, você precisa mapear os caminhos possíveis. Então a ideia de fazer um mapa da maturidade era a gente mais ou menos assim, olha, vamos mapear os caminhos, não os caminhos, mas a área na qual você vai ter de caminhar para poder conquistar essa maturidade e manter essa maturidade. Então a gente foi pescar dos nossos conteúdos aqueles que se referem a aspectos mais estruturais desse processo de aquisição da maturidade. Daí, por exemplo, então vamos fazer um mapa, apresentar o mapa geral na qual vários caminhos e roteiros serão possíveis de você seguir. Os roteiros você tem vários na própria confraria. Então é quase como se fosse né, tá aqui o teu mapa e você tem os roteiros lá que você pode se achando melhor por aqui ou por ali, teu problema está mais nisso, está mais aquilo. Mapeia as etapas, mapeia, né, o terreno que você vai ter de percorrer, né, necessariamente falando, identificar o naufrágio, se está caminhando, se não está, se está parado, se não está. A ideia era essa. E aí a gente fez a seleção, né? Fez uma seleção que a gente acha conteúdos. que deixa essa estrutura, esse mapa mais claro, né? Porque no trabalho, na confraria, como tem esses roteiros, a gente acaba resgatando, ou a nossa proposta é tentar te resgatar em conteúdos muito específicos, né? Tipo, primeiros passos da maturidade, um dos roteiros, acordando pra vida, antes tarde do que nunca. Tem vários roteiros sobre maturidade emocional. Tem vários roteiros que a gente acaba trazendo esse tema da maturidade, para você amadurecer, certo? E aqui no livro a gente tentou trazer uma estrutura em que você, lendo o livro e assistindo qualquer um daqueles roteiros, você consiga ser resgatado. Porque a maturidade em si é algo que é um naufrágio que todo mundo passa, é um naufrágio, de certa forma, genérico, porque ele não é tão específico quanto o da vocação, naufrágio total, relacionamento. É meio que você aprende, né, fácil com quem passou, né? Meio que dá pra você pegar modelos, assim. Então dá pra gente tirar linhas gerais do naufrágio, a maturidade, né? E a nossa ideia foi exatamente pegar alguns conteúdos, né? Que eles pudessem dialogar entre si e conseguíssemos trazer essa visão geral do que a gente acredita que para você conseguir amadurecer seria interessante você aprender, né? Como que foi a estrutura? Para que a coisa ficasse mais dinâmica, e como vocês sabem que a gente tanto fala sobre conteúdo e depois a gente sempre gosta de explica o desenho, desenha a explicação, a gente sempre gosta de fazer isso. Nós mesclamos uma masterclass, que é conteúdo interno da confraria, né, traduzido aqui para livro, com um podcast. Então é uma masterclass, um podcast, uma masterclass, um podcast, uma masterclass, um podcast. É exatamente isso que a gente fez. Ou seja, tem o conceito, tem a masterclass que vai te dar uma estrutura, né? Tem um capítulo, no caso, já que estamos falando de livro, tem um capítulo que vai te dar a estrutura de um tema necessário que a gente acredita para a maturidade, e na sequência vem um podcast elucidando isso, tá? E a ideia foi que... Ilustrando. Ilustrando mesmo. Aquela coisa que a gente faz nos podcasts, né? Formação do imaginário. Então a gente fala do processo, descreve, né? Tipo, como começa o despertar da personalidade na época da adolescência. Todo desafio de maturidade começa ali na adolescência, efetivamente falando, né? Maturidade de vida adulta, né? Porque existe maturidade infantil, mas estamos falando da maturidade no sentido cheio da palavra. E aí tem a masterclass que o Jota fez, que é o desperta da personalidade, o que importa nesse momento, não importa se você está nessa fase da sua vida ou já passou, mas não se deu conta do que tinha que fazer. Então você tem uma explicação mais teórica naquilo tudo, e aí vem um podcast no qual a gente consegue ilustrar muito desse despertar. Né? A escolha que a gente fez para acompanhar o despertar foi do Stranger Things. Né? A gente fez um dos primeiros podcasts que a gente fez, se não foi o primeiro. Foi o segundo podcast, né? E a gente fez das outras temporadas, a gente gosta muito do seriado. Acho ele maravilhoso para essa fase de despertar para a maturidade, em vários sentidos, vários aspectos, com vários exemplos diferentes. A gente chegou até a quarta temporada? Fizemos? Não fizemos? Não, no livro a gente chega a falar da quarta temporada ou só da terceira, né? Eu acho que até a terceira. Até a terceira. A gente terminou de escrever... Não tinha saído da quarta, né? A quarta saiu agora. Esse ano. Então verdade. Não tem a quarta temporada, mas em termos de despertar da personalidade, as três primeiras é que a quarta a gente já tá num outro... Né? Os guris já estão adolescentes demais, já tudo feio, já perderam... Bicho estranho. Já não é a mesma coisa. A Eleven já tá meio 15 anos. Assim. A coisa é essa. E a gente fala muito desse despertar da coisa de adolescente, em vários contextos diferentes. Então esse começo é assim,
se você é adolescente, você vai meio que se ler, né? E se enxergar no seriado. Se você passou dessa fase, não significa que você tenha lidado muito bem com esse processo desde o início. Então, às vezes, você descobre que, eita, esse negócio aqui eu não... Né? Como é que é? Tem uma parte ali do desejo, sinceridade e busca por modelos, né? A quantidade de gente que está aos seus 40, 50 anos e nunca se deu conta que está se modelando em alguém, em alguma coisa, entendeu? E às vezes você tomar consciência disso faz você explicar muitas das suas decisões na vida, né? O despertar da personalidade, a gente começa exatamente por isso, porque a maturidade de fato pessoal vai começar com a adolescência. E quem assistiu essa é uma Masterclass que está lá na confraria, então se quiser ver o audiobook desse capítulo, áudio capítulo tá lá, é uma Masterclass, é só você assistir. Uma das dificuldades que a gente teve foi transportar a linguagem mais... fluida, mais botequeira para algo mais né, bêbada, para algo mais organizado, né, no escrito. Mas a ideia principal de começar com o despertar da personalidade é exatamente o próprio nome já diz, despertar da personalidade. E aí todos esses dilemas, né? Tem muito também do curso das 12 camadas da personalidade, tá lá a camada 5, principalmente aquela aula do Clube dos 5. Ah, sim, do filme. Né? Da coisa do buscar essa sinceridade, enfim, né? Tem alguma coisa. Ser assim. quem é, né? Quer ser alguém. Porque a personalidade ela vai começar na adolescência por uma negação do não quero ser tal coisa, não quero ser de tal jeito, principalmente não quero ser igual a minha família. Quem não passou por essa fase? Você precisa tirar a roupinha da família para encontrar a sua. Você não encontra, aí você cai no grupo. É exatamente isso. O processo que você vai ver no capítulo é isso. É descrevendo isso. Você sai, você tem quase que pela primeira vez você fala eu. Esse eu tem alguma mínima integração, você começa a perceber que você quer coisas diferentes do que a sua família quer, só que esse eu ainda é muito frágil. Ou então... quer querer, né? Às vezes a gente só quer diferente, mas nem querer mesmo a gente nem quer. sabe o que quer, né? É o clássico caso do... Clássico. Não quero, mas o que você quer? Não sei, vocês não me entendem. Eu sempre digo pros meus amigos, não, tô ensinando meu filho a escutar rock, tô ensinando... Chegar na adolescência, ele vai de propósito pegar aquelas merdas que você odeia e vai gostar daquilo. Só pra ser diferente, você vai ver. Eu não faço propaganda. Me deixa sonhar com o Joaquim cantando Beatles. Não, funciona se você não ficar... Sabe aquela coisa, tipo... como se fosse uma lei da família, entendeu? Ah, sim, uma tradição. Uma coisa é eles verem que você gosta do negócio. A outra é quando eles veem que você tá querendo catequizar. Aí, não vai dar. Posso saber. Não, deixa ele no ambiente. Deixa no ambiente tocando, entendeu? Exato. Aquela coisa. Você quer que teu filho leia? Deixa ele te ver lendo, né? Porque se ele não vê ninguém lendo, por que cargas d'água ele vai ler um livro? Não vai, Faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, assim, nessa adolescência tem isso, essa coisa do eu, né? Eu quero, eu posso, eu não... E é um rascunho de personalidade. Sim. E principalmente, às vezes você pode olhar e falar assim, cara, nunca tinha prestado atenção nisso. Ou você ainda tá até hoje num rascunho de personalidade, tá lá 40 anos, casado, e você ainda tá lá sendo dependente emocional da minha mãe. Quando o pessoal fala, eu sou dependente emocional, tu é moleque, tu é imaturo, né? Dependente emocional de mãe é o quê? Não cortou o cordão umbilical ainda, porra? Não dá. Mas esse despertar ele é traumático pros dois lados. Pros pais que estão vendo o adolescente. Perderam o filho, né? Perderam o filho. Pô, é essa. Até ontem me acompanhava, hoje já tá... Já não quer saber. Não já quer mais nada, a vida né? dele. E também é traumático pra pessoa, porque ela percebe que ela precisa ser alguém, mas ela não sabe ser alguém. Quando ela olha ao redor, só tem E ela acha que tem que romper com as pessoas que mais a amam. Então é sofrido, porque ela se autoexila de trouxa. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Ela acha que o grupo é que vai ser o... né? Ela tem que ser aceitado no grupo, etc e tal. Faz parte do processo da adolescência. É o que tem que ter esse rompimento aparente. Não tem o que eu chamo dessa... Ele quer... Dentro da família ele é o fulano, né? Filho de fulano, filho de ciclano. Mas ele quer ter uma personalidade reconhecível fora da família. Né? Então eu lembro quando era moleque, me chamavam de Borgonhone na escola. Ô Borgonhone. Eu falei, porra. Ou seja, o nome, né? O nome me precede. Ou seja, ele quer ser reconhecido como, aquele ali é o fulano. Tal e por que alguém reconhece ele? Porque ele bateu em ciclano. Porque ele é o melhor jogador de futebol. Porque ele é o coordenador do fã-clube de Stranger Things, sei lá. Ele é do Grêmio Estudantil. Isso. Ele é o cara que joga no time, não sei o quê. É a menina mais bonita. Ou então, ele é o barra pesada, ele bate em todo mundo.
É por isso que o adolescente ele fica procurando e às vezes os pais falam, mas por que você quer parecer um mendigo? Por que você quer parecer um cara estranho na escola? Por quê? Porque ser cara estranho é ser alguém, né? Por mais que ele não goste daquilo. Mas ter uma identidade, querendo ou não. Até no Stranger Things fala isso, né? No último que eu... Esqueci o nome do roqueirinho lá, Esqueci. Que ele fala, tem o grupo dos jogadores, tem o grupo das Pat, tem o grupo não sei das quantas, e nós somos o Hellfire Club. Né? Então tem um pouco disso nerds ali, né? Somos os... Tem isso mesmo. Os deixados de lado. E é curioso, né? Tem três pessoas me deram depoimentos muito parecidos, assim, que eu achei engraçado isso, pela reação dos dois. Que é o filho que chega, menina ou menino, mas era mais meninos. 2 meninos e uma menina. E eram os 2 meninos que chegaram com um brinco em casa, né? Anos 90, né? Então, né? Leva em consideração que não pegava bem. Então chegava com um brinquinho e tal. Não é incentivado como hoje. E chegava em casa, né? Tipo, tô com meu brinco aqui. E aí uma foi a mãe e a outra foi o pai, que falaram coisas diferentes, mas o sentido é mais ou menos esse. Que porra é essa? Que merda é essa que você tá fazendo? Não sei o quê. Isso é minha personalidade, né? E os dois tiveram a mesma coisa assim. Tua personalidade, vem aqui, ó. Vai lá, bota na rua. Ó a tua personalidade andando ali, ó. Tem trocentos fazendo essa merda. Botando brinquedo. E aquela discussão do cacete. Maravilhosa e a menina era o cabelo meio curto, meio raspado, assim, meio um coturnão. Aquele negócio que não era nem feminismo, era... Eu acho que era grunge. Era grunge. Era grunge. Assim, e era a mesma coisa assim, essa é a minha personalidade. É o teu cu, isso aí tá na MTV, isso não sei aonde. E aí os pais se irritam de uma maneira desproporcional e os moleques estão achando que realmente acharam a sua personalidade. Não vai acabar bem. Achou bosta nenhuma. Não achou nada. Tudo coisas estranhas. Exatamente. E tem isso. E o que é interessante é que nessa fase, então, a pessoa, como ela não consegue fazer uma personalidade plena, ela vai se apegar a pequenos detalhes, como o brinco, entendeu? Não, uma tatuagem. Ou então assim, eu sempre ando com uma camiseta de banda preta, entendeu? Tipo, podem me tirar tudo, menos a minha camiseta, é minha identidade está associada. Ou o All-Star, meu caso era o All-Star. O All-Star, nossa, quando minha mãe lavava o All-Star, eu ficava, porra! Perdi, tô nu. Eu estou nu. Quase aquela coisa, todo mundo vai ver que eu tenho uma mãe que lava tênis, entendeu? Eu tinha um pouco antes, pré-adolescente, já tinha coisa com meu nome, né? Porque minha mãe não deixava que me chamassem de Chico. É verdade. Então quando eu quis chamar de Chico, já era esse negócio, tipo, eu que vou decidir que nome eu quero que as pessoas me chamem, né? Nem isso a gente manda, mas enfim, tentei. E depois era quando eu jogava handebol, tinha o agasalho do esportista, então eu usava aquele negócio diferente. Negócio... Eu me achava meio ridículo, porque eu assistia os filmes americanos, falei, eu não quero ser esses tongo aí, mas era legal. Mas era assim, legal. Não quero ser esses tongo, mas eu de agasalho não sou tongo. Não... Eu não tratava os outros igual uns idiotas, mas que eu me achava. Né? Então, mas todo mundo tem esses. Eu lembro que a gente ia viajar em família, daí só eu e mais 2, né? Então tinha meu pai tinha lembra aquele disco, aquele som que tinha um magazine atrás com 6 discos. Sim. Lembra essa fase? Daí travava, não tinha que parar o carro. Não saía, lembra? CD, era uma merda aquilo. Sem contar o medo de ser roubado, não podia parar o carro. Não, vão roubar o magazine. Era um negócio assim. Crianças, é mais ou menos assim, tá? O som antigamente, ou você tinha que botar o CD ali, e roubavam muito esse som de roubo. Ou então... O som, na verdade, lá atrás tinha tipo uma caixinha que se acoplava 6 discos, ou às vezes tinha uns que era 12, 6 discos, você encaixava lá atrás e você podia escolher qual disco você queria ali no carro, né? Então, eram 5 pessoas no carro, cada filho escolhia 2 discos. Meu pai e minha mãe, acho que tinham desistido. Daí minha irmã escolhia as coisas dela. O que eu escolhia? Eu escolhia umas paradas pesadas pra cacete, entendeu? Pra que numa viagem de família eu vou botar, sei lá, Nirvana, Alice in Chains, tá ligado? E aí eu botava umas paradas assim, tipo, pesado pra caralho. E assim, é meu disco, deixa meu disco. Claro que com pouco tempo eu também não era um cara tão revoltado, eu comecei só a botar os acústicos, né? menos mal, tá ok. Mas ainda assim, tem essa coisa assim, não, é minha música, vocês vão ter que respeitar, é minha roupa, é minha não sei das quantas. Então isso é um desejo do despertar da personalidade, e você pode olhar e falar assim, mas eu já passei da adolescência, como disse o Chico, você pode estar travado nessas paradas. Sim, você ainda tá se autoafirmando com base em
É uma puta de uma autoafirmação. Entende? É uma puta de uma autoafirmação. Porque às vezes tem até gente que casa, separa com os quarentão lá, volta a ser moleque, né? Por quê? Porque a galera fala, não viveu o que tinha pra viver. Compra o skate, começa a fumar maconha. Tem até um capítulo que eu falo assim, você percebe, o cara entra na academia, compra uma moto. A galera harleira vai achar uma merda esse capítulo. Compra uma moto, começa a ir em botecos, você fala, cara, puta, voltou a ser adolescente. Faz tatuagem de caveira. Faz tatuagem. Então, você olha assim, bem comum, isso. É voltando a descobrir esse eu. Despertou a personalidade aos 40 anos. Agora eu me encontrei. Agora eu me descobri. E nisso tem vários medos. Por quê? No despertar da personalidade, você percebe que você pode se frustrar. Não, e o medo é que você, no fundo, você não é ninguém. E você sabe que não é ninguém e talvez não vá vir a ser. Isso dá um puta do medo. E é tudo ou nada. Nessa época é muito tudo ou nada. É assim, se eu chegar com um brinco e ninguém rir de mim, beleza. Eu sou o cara mais aceito, a minha vida melhor. Nossa, sou fantástico, sou foda. Agora, se eu chego, alguém ri do meu brinco e começa a me zoar, acabou. O cara não quer voltar pra escola, o cara... E eu não sei o que é pior. Se é você ser meio que... Não é bullying, nada, mas se você ser o esquisito que acaba não sendo aceito, ou se você dá tão certo que você só é conhecido por aquilo. Tipo, sabe? Tipo, a menina mais linda e mais gostosa. Parece que é o sucesso na vida dela, se ela se ferrar na vida depois, casa com traste, tem lá 3 filhos, é abandonada, não tem como pagar o negócio. Ela vai ter um orgulho pessoal. Eu era tão bonita, eu podia ter tanto e me dei tão mal. Eu não sei o que acaba sendo pior na vida. Porque o esquisito, no final das contas, ele vai acabar tendo uma noção de que ele tem que fundamentar a personalidade dele, talvez em algo que não seja tão provisório, vai. Tão de imagem, no final das contas, porque se trata de imagem, né? É uma necessidade de pertencimento. Uma vez eu atendi uma pessoa que falou que o naufrágio foi esse, assim, na escola era o melhor aluno. Na minha escola pequena eu era o melhor aluno, ganhei, enfim, e daí acha que medalha, coisa e tal. Quando ele foi pra faculdade, acho que a escola ia até um terceirão, coisa e tal, quando o cara foi pra faculdade... Era um comum. Não era um comum e pior, ele começou a ir mal na matéria, até porque ele escolheu direito. Quem eu sou, né? Escolheu direito, pior curso universitário, porque aí o sujeito ficou perdido, ele não se identificava com direito, começou a ir mal, obviamente, e aquilo ele não soube lidar, não sabia, não pode desistir, agora que entrou, porque entrou numa federal, naufragou. Entende? Às vezes é melhor você vir onde você está fundamentando a personalidade. É melhor. E isso a gente já entrou no segunda parte do livro, né? Que é justamente, existem certos ritos de passagem que, goste você ou não, queira você ou não, você vai passar por eles. Né? E um deles acaba sendo isso. Assim, como é que você vai quais são as definições com as quais você vai ser reconhecido, né? Tipo assim, sei lá, você é a criança, gordinhos, né? O gordo é um patrimônio mundial, né? Porque todo mundo já mais ou menos sabe que o gordo precisa ser engraçado quando ele tá na escola. Cara, será que é por isso que eu desenvolvi essa minha personalidade? Porque eu era gordinho. Era gordinho, eu era gordinho. Emagreci, na 8ª série eu fiquei magro. Mas 14, na quinta série eu era gordinho. Nossa, muito gordinho. Eu tinha o espírito o espírito do gordinho permaneceu, esse é o problema. Eu já fui gordo também. O espírito nunca muda, nunca abandona. Né? Você pode dar uma segurada, mas... Talvez... eu não sei, cara. Seria uma boa pesquisa, né? Em que momento aquela necessidade do gordo de ser o engraçado se torna uma necessidade de personalidade dele depois, assim. Eu tinha um amigo meu que era assim, na minha época tinha o Jô Soares, né? Que tinha um programa dele. Sim. Então era engraçado. Então o meu amigo que era mais gordinho, ele imitava o Jô Soares, evidentemente. Mas então, sobrar quem pra imitar? Quando chegou mais na vida adulta, ele continuava gordo, mas assim, muito amargo, entendeu? A graça tinha ido embora. Então talvez ele nunca fosse engraçado, entendeu? Ele usou aquilo como um recurso. Cara, é porque tem o riso triste, né? Tem o riso triste do esquisito que sofre bullying, assim, né? Do gordinho, do esquisito, do feio, do sei lá. E ele se defende. Do raquítico. E aí ele se defende de alguma... Então, às vezes, o sujeito, ele até, por algum momento, desenvolve esse humor, vamos dizer assim. Mas é um humor... Defensivo, né? Defensivo, humor triste. Aí depois... Eu vejo, assim, em mim, pelo menos, eu meio que... Era aquela coisa...
Meio que é Tá, que eu nunca fui engraçado, né? Eu nunca entrei na base do gordinho engraçado. Eu sempre era... Pra ser... Não, eu era o gordinho de boa. Não tem problema, não tem problema. Não era o engraçadão, entendeu? É o gordinho que não incomoda ninguém. É engraçado porque pra mim, eu acho que o humor começou a aparecer como recurso mesmo eu acho que é exatamente isso, assim, quando naquele momento eu não tinha nem espontaneidade ou ousadia pra tentar ser engraçado. Mas é uma característica da minha personalidade que foi desenvolvendo quando eu fui virando gente, isso foi ficando mais visível. É o inverso, né? Isso é talvez, interessante. nesse sentido. E aí tem o rito de passagem, né? Se você era o gordo engraçadão, é isso que você vai ser? Ou não? Ou você... Ou então, assim, também tem o rito de passagem. A estrutura que a gente usa no livro do rito de passagem, acho que vocês não vai dar pra ver, enfim. Dá um zoom aí. Não dá, né? A estrutura ela é bem simples, né? Em que eu falo que tem, vamos dizer assim, tem 4 etapas, né, do rito de passagem. A primeira é como se fosse uma inocência, uma ignorância, não no sentido de ser burro, mas de não saber as coisas. Tem o rito de passagem, e aí vem o jovem iniciado, adulto iniciado e o sábio, né? Como se fosse uma estrutura. Você sai da inocência e você vai subindo. Então você vai passando esses ritos de passagem. No capítulo do livro eu explico cada uma dessas etapas, mas no final das contas é para você perceber que certas coisas da sua vida, você ainda está numa certa ignorância e inocência. É mais ou menos o cara que vai casar. Ele está indo para um rito de passagem, mas ele está ainda num certo sentir, né? Não sei como é o casamento. Ele tem que passar para depois ele descobrir. Casar e descobrir. A mulher que fica grávida, né? Ela tá passando por um rito de passagem da gravidez, da maternidade, mas ainda não é mãe. A gente percebe, a gente percebe esse tipo de coisa. E a gente percebe que a partir do momento que você passa o rito de passagem, igual, né? O pai de primeira viagem. O que é pai de primeira viagem? O que eu chamo de jovem iniciado. Primeiro emprego. Primeira namorada. Tudo. Primeira vez, entende? Você conquistou algo, mas você ainda não é grande coisa. Você é meio que estagiário da vida naquele tema, né? É rito iniciático mesmo, né? São ritos e passagens que você tem que passar e eles são, às vezes, decisivos na tua personalidade, né? Dependendo do tipo de experiência que você tem. A boa parte do ego que nós construímos é feito com base nas vitórias e derrotas, principalmente nesses momentos, entendeu? Então você consegue conquistar mulheres, por exemplo. Quanto homem que só não se baseia a personalidade dele nisso? Né? Ou então de trabalho, de ter dinheiro, de ter poder. Né? Começa por algum rito de passagem que você precisa ter algum tipo de conquista, né? Nesse sentido. O esquemático, o que é legal do esquemático da estrutura que você colocou ali, é que ali você tem o mapa já está mais ou menos rascunhado para você. Não importa onde você desperta, o lugar que você desperta no teu mapa. Você vai ter que achar esse caminho que passa por uma perda da inocência, ou da ingenuidade, talvez, também, dá pra... dependendo do contexto, né? A inocência vai pra um lado moral, mas que eu acho que é melhor do que ingenuidade, pega mais coisa. Mas daí você tem, né, a coisa do adulto jovem, né? Você é um jovem aprendiz, né? Como diz, um estagiário mesmo. Estagiário da vida. Você tá aí pra fazer merda, entendeu? Você tá aí pra cagar na tua cabeça, entendeu? Você sabe que... E é interessante esse jovem aprendiz da vida porque ele meio que... e se você não se... Até o Jordan Peterson fala isso no livro dele lá, uma hora. Eu trabalhei lá numa rodovia lá. Uma mina, né? Mineiro, eu não lembro direito como é que é o linha de trem. Bando de homens trabalhando braçal. Ele falou, você entrava lá, você passava por uma prova. Ou seja, eles ficavam te zoando por um tempo, te davam um apelido e ficava naquela zoeira. Se você reagisse bem àquilo, aguentasse o tranco, em pouco tempo você faria parte do bando e o bando te defenderia, né? É mais ou menos isso que ele fala. E ele daí dá o exemplo de um sujeito lá que nunca se adequou e exatamente por achar ruim, achar que todo mundo são uns idiotas, brigar com todo mundo, aí o bando fez mais pressão em cima do cara e o cara pediu pra sair, vamos dizer assim. Isso é um exemplo de rito de passagem, né? O que é engraçado, eu gosto de exemplo aqui de um paciente que eu atendi há muito tempo. Quando o pessoal entra na faculdade, é engraçado que calor quer? Trote. Por que ele quer trote? Por que ele quer, às vezes, né, ser humilhado? Porque aquilo ali, no imaginário dele, toda vez que você entra na universidade, você passa ali. Aquilo é ruim, momentaneamente, mas faz parte. É necessário. Né? É a marca do gado necessária porque daí eu vou conhecer os meus veteranos e aí eu vou estar melhor integrado. Tem gente que entra na faculdade, como foi o caso do paciente que eu falei ali, esse rito de passagem foi horrível para ele. Ele entrou, não se encontrou, não teve
Então, ser iniciado nesse universo universitário, nessa vida, nesse primeiro passo da vida adulta, ele foi péssimo. Sim. Né? Foi horrível, assim. E o que é interessante é que, tendo essa estrutura aqui que eu acabo colocando nesse capítulo, também depois de explicar a estrutura e todos esses dilemas, eu explico a corrupção dessa estrutura. Porque hoje em dia, essa inocência, esse certo tipo de uma expectativa por algo maior já foi pro saco, né? Porque Verdade. ninguém mais é inocente, não tem mais Perde-se muito adolescente. rapidamente. No celular, termina tudo, acabou tudo. Não tem Meia como hora de tela, o seu filho já foi consumido pela maldade. Se tirar as telas do teu filho durante muito tempo, Aí ele não consegue conversar com ninguém. e aí? Que mundo ele está? Entendeu? Fica difícil. Aí você mantém ele numa bolha. Numa mesmo. bolha. Fica em casa, hashtag. Fica em casa. Aí outra coisa que também já foi pro saco hoje em dia, infelizmente, nessa estrutura, é o rito de passagem. Porque os ritos já não são mais claros, ninguém incentiva você a... Porque o rito de passagem tem uma coisa meio do tipo, vai e não volta, entendeu? Uma não vez importa que... como você sai, não foi. Vai ter que vir. Se vira com isso aí que saiu. Uma vez, sabe aquela coisa assim, agora que você fez 18 anos, meu amigo, você arranja seu dinheiro, sabe? Tinha família que era assim, agora você paga suas contas. Ah, mas não tem, se vira. Não tem meia gravidez. Hoje em dia tem esse negócio, meio casado, meio trabalhando, meio adulto, meio... Os ritos de passagem também não adianta. O jovem iniciado, que é o... Só reclama, acha a vida uma merda, ai, saudades. Ou então, assim, ele vive um certo tipo de vida adulta parcial pra no final de semana torrar e fazer bosta e fazer merda, né? O adulto iniciado que deveria dar uma orientação pra esse cara só fala assim, aproveita essa fase, é a melhor fase da sua vida. Não case, não tenha filhos, não estrague a sua vida, né? Só tá lá fazendo essa merda. E o último ponto, que seria o sábio, né? Que é uma estrutura muito específica, que organiza tudo pra baixo, não tem mais sábio porra nenhuma, né? Então, no final das contas, tá um bunda lelê do cacete, foi pro pau, né? Mas a ideia é essa. Um bando de jovem aprendiz se arrotando, parecendo como sábio, e não tem adulto na sala. É muito cacique pra pouco índio, né? Basicamente isso daí. Mas esse é o mapa, entendeu? Você ter uma noção até temporal de que maturidade não se conquista porque você ganhou alguma coisa, conquistou alguma coisa, entendeu? É até mais importante quando você parece que conquistou a maturidade, você descobre que a verdadeira conquista é uma manutenção daquilo. As responsabilidades precisam ser diariamente cumpridas, né? Não tem como escapar disso tudo. E por isso que o que a gente escolheu para ilustrar essa parte de enfrentamento dos ritos de passagem, né? E que exige, então, portanto, a maturidade aparecendo exatamente como você vai lidar, seja com a vitória ou com a derrota desses ritos que você passou, aí um dos primeiros mesmo, né? Se não for o quarto, deve ser o quarto isso aí. Eu acho que é o quarto. Que é o podcast sobre a natureza selvagem, o filme Into the Wild, né? Onde a gente pega aquele rapaz que está saindo da faculdade, agora ele parece que ele é um adulto, né? Ele já passou por agora, dá pra... E aí ele tem um probleminha com o pai dele ali, que é um problema de infância, entendeu? Onde ele, de um jeito muito imbecil, ele generaliza aquilo que o pai fez de mal, como se a sociedade inteira fosse má. Nossa Senhora. E aquilo vai virar até um manifesto contra a política, contra o Estado. Aquela loucurada. cena dele queimando dinheiro é um negócio que você fala, negócio assim. Diretor, não precisava dessa porra. E aí ele vai pra natureza selvagem, que é um negócio pra ser... não quero saber de nada de ninguém. Não preciso de nada de ninguém. É de uma imaturidade atroz, né? E aí o filme é legal de você ver, quando você sabe que é um sujeito imaturo, a quantidade de ritos de passagem que ele vai meio que passando e de vários deles fugindo. Ele tem a oportunidade de ganhar uma nova família, ele recua. Uma namorada, ele recua. Tem um cara que quer adotar ele, pra trabalhar, ele recua. Ele quer ir... Recua de tudo. Pro Alasca. Então, aqui é formação de imaginário ao contrário, né? Deformação de imaginário. Ilustra o despertar. Aqui, mais vai meu filho, não fuja dos ritos de passagem. Exatamente. Não fuja das derrotas que lhe aconteceram, dos naufrágios. É aqui que aparece o naufrágio. Em algum rito de passagem, você vai travar, entendeu? Em algum, você... Ou às vezes você demora para entrar na faculdade, não consegue, aí vai ter que fazer outra coisa da vida. Ou quando faz, e daí não era isso, vou ter que fazer outra coisa. Ou relacionamento, parecia que era, não foi. Fico grávida antes da hora. Ou então, por causa porque você passou um rito de passagem ali do trabalho,
você já foi, né, elevado para um cargo maior do que seus amigos, aí você tem mais responsabilidade, você perde os amigos, porque os caras querem bebedeira, você fala, puta, mas amanhã eu tenho que estar fazendo uma petição lá, sei lá onde, entende? Ou então o amorzinho ali, né? O cara engravida a menina, aí vai morar com a menina na caixa prego, porque a menina é de outra cidade, aí tem que pagar a conta. Assim, algum rito de passagem você vai dar umas travadas, entendeu? Não tem como, né? E normalmente quando você dá umas travadas é porque você não tá reconhecendo que você tá entrando num novo nível que talvez você não tenha clareza, assim. Né? Você passou o rito de passagem, ainda você não tem maturidade para isso. Você não quer aceitar que, assim, tô numa fase em que vou ter que apanhar um pouco da vida pra conquistar alguma coisa. Mas não era isso que eu queria agora. Queria voltar lá pra aquela inocência, aquela ignorância, aquele mundo paradisíaco. Um exemplo, a gente nem fala aqui, mas um exemplo é Rei Leão, né? Rei Leão tem isso. O Rei Leão tem. Né? Morre lá o Simba vai pra natureza selvagem. Vai pra natureza selvagem, a Hakuna Matata, ele vai lá se curtir a vida, entendeu? Só que o Simba, pelo menos, é mais inteligente que o sujeito aqui do Natureza Selvagem aqui. Você tinha aquele meme. É um animal. Você tinha um serviço, um trabalho só. Era não comer a porra das plantas venenosas. Você come a porra da planta venenosa. E daí cai a ficha, né? Eita, não era pra tanto. A felicidade só é completa quando compartilhada. Agora, né, meu amigo? Não diga. Não Sério? diga. Né? Mas é isso mesmo. O Rei Leão é um bom filme de ritos de passagem. Né? Porque você tem ali toda aquela preparação do pai. Não adianta você estar ensinado. Você vai ter que ter o rito de passagem, que é o enfrentamento da vida mesmo. Né? Vamos pegar, sei lá, o Cobra Kai, que é outro que daria pra pegar de exemplo de rito de passagem. O Karate Kid antigo. Uma coisa é você aprender a treinar. Treino, jogo é jogo, meu amigo. Uma coisa é você estar no treino ali do Karatê, pintando parede, não sei o que. A outra é quando você vai lá e toma uma tunda no campeonato. Entendeu? É aquilo ali que vai definir muito de você. E aí que dentro desse mapeamento, né, uma das coisas que talvez seja para mim essa terceira parte, que é a última do livro, né, o restante é um apêndice, ela é quase como se fosse aqueles como é que se diz assim, quando você está no map tem certos pontos de, como se fosse um totem. Como se fosse um negócio assim, como se fosse uns momentos de pedágio, né? Sim, checkpoint. Parada, checkpoint e tudo mais, que tem a ver com né? Um grau na estrada indo para São Paulo. Um grau. É a necessidade de coragem, né? A coragem como sendo talvez a única ferramenta que você não pode não usá-la nesse enfrentamento para a conquista da maturidade. Então tem lá uma masterclass sobre coragem, na qual a gente coloca a coragem não na coragem dos grandes feitos heróicos, entendeu? Não é a jornada do herói. Porque tem essa confusão, disso, né? Coragem como heroísmo, né? Como se fosse a virtude da fortaleza. Né? Ainda não é, entendeu? Não é. Calma. Calma. A coragem que a gente está falando aqui é aquela coragem assim, para você, por exemplo, olhar para essas derrotas da vida. Pra você dar nome para aquilo ali. O que aconteceu? O que você sentiu? Né? Acho que começa nomeando os medos, né? O nome nomeando os medos. A coragem para você dar nome para os seus grandes medos, para os seus grandes fracassos. Porque você não tem coragem nem de olhar para aquilo que você perdeu, você ainda tá na infância, entendeu? Você ainda tá com medo do bicho-papão, você ainda quer o colinho para se sentir protegido. Você vai ter que ter a coragem de se enfrentar nesse processo. Se você não tem essa coragem de dizer o que você ganhou, o que você venceu, você está lascado nessa maturidade, porque a chance de você aumentar os teus feitos de uma maneira vaidosa é grande e a chance de você não ser maduro porque você tem medo da vida é maior ainda. E dessa coragem você verá que a maturidade é todo dia, ela sabe aquela música do Chico Buarque? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri, e assim vai. Todo dia a mesma, a música é cotidiana. Todo dia a mesma bosta, entendeu? Essa constância de você encarar todos os dias. Você acorda, se você tem filho, você leva pra escola, ou você vai ter que fazer o lanche, um café, você vai pro trabalho, você vai se vestir. Vai ser chato, vai ser tedioso, vai ser repetitivo. Tem alguns memes muito bons pra isso, assim. Tem aquele meme que, assim, a vida adulta é um constante engole o choro, enxuga as lágrimas e bora. E bora? Ou então aquela outra, mas assim, você sabe que você virou adulto quando você tira uma pausa do trabalho de 5 minutos, chora no banheiro e volta a trabalhar. É isso, porra. Basicamente isso. Que a maturidade é isso que a gente também fala, né, Du? É como se fosse uma batalha, né? Você tem que conquistar terreno e manter e defender os terrenos conquistados, né? É exatamente isso. Você tem que... E às vezes é meio burocrático fazer isso, né? Mas é isso. É o tempo hoje, meu amigo. Né? Você vai descobrir que a maturidade é chata. No sentido de que, assim,
Tem os perrengues da vida, você tem que lidar com as coisas, com as responsabilidades. Ah, mas eu não gosto do que eu trabalho. É outra questão. Você tá entendendo? O fato é que você tem que ter o dinheiro pra você pagar suas contas no fim do mês. E você vai ter que ter constância, responsabilidade, porque senão te manda embora. Ou senão, porque se você empreende, se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Então tem uma coisa assim que é perder as ilusões da vida, né? Uma parte da maturidade. Claro que ela é insuficiente para uma vida ter sentido. Sim. Aqui vai abrir a dimensão de vocação aqui, mas vamos deixar isso lá para frente. No mapa aqui da maturidade, para facilitar a guerra, ou para tornar menos difícil a guerra, vamos deixar essas coisas para depois. Então essa necessidade de saber se enfrentar, ter coragem de se olhar, dar nome para as coisas, ter uma constância no dia a dia, e o último é justamente enfrentar as adversidades, né? Porque você começa... Não é que você perde o medo de enfrentar as adversidades, você simplesmente percebe que elas virão. Entendeu? E você não vai estar preparado para elas como você acha que está preparado, porque eu já enfrentei. Eu acho, eu acho muito bom isso, né? Porque a vida, meu amigo, a vida vai ficar te botando adversidade sem parar. A ilusão de que, eu vou... Ou então, assim, a ilusão lá, quem tá falando do despertar da personalidade, no rito de passagem, é a coisa assim do, beleza, eu tenho uma grande prova... A vida é como se fosse um vestibular. Vou me preparar o ano inteiro para um dia de prova. Não, meu amigo. A vida é assim, ninguém aprende a viver. Todo dia é tiro novo, de tudo quanto canto, de repente você olha e recebe uma mensagem e fala... Aquela coisa assim... Tal banco diz que eu tô devendo. Que banco? Mas eu fechei essa conta. A conta não tava fechada, né? Aquelas coisas assim. É um problema gigante. Qualquer treta do dia. A vida é o... Todo dia um abujanra aparecendo pra você e perguntando o que é a vida. E não se contentando com a resposta. Entendeu? Enquanto você não se desmontar igual o sujeito lá, você não começou a adquirir maturidade. Porque quando você começa a se encarar e ver que, eu não tô preparado pra nada, entendeu? Tô me virando nos 30 e aqui, todo mundo vou tocar, e tá todo mundo assim. E tá todo mundo assim. Eu acho que também essa coisa da coragem é também você olhar e falar, cara... Não tem que ficar comparando. Comparar pro lado é coisa de adolescente. Será que ele tá indo melhor ou pior do que eu? Fulano ali parece que tem um casamento melhor que eu fico triste. Porque... Não, você olha e fala, cara, tá todo mundo fudido. Regra 4 do Jordan Peterson, né? Não se compare com o que o outro fez. Compare com o que você fez ontem. Isso. Tente ser melhor do que você foi ontem. Você já tá bom, entendeu? E é assim que se vê. E aí o último podcast que a gente escolheu, também dos primeiros, a gente fez questão de pegar podcasts lá do comecinho, que ninguém lembra mais nem assiste, que escuta, né? As provas da maturidade, quando a gente pega 3 músicas, né? Isso. E essas músicas ilustram certas provas, né? Já não são ritos de passagem. A maturidade já está sendo mantida, digamos assim, né? Tá lá na lida no meio delas. E você vai ser testado nessa maturidade em vários momentos, né? E aí há um conjunto, eu não me lembro quais são as músicas mais. A primeira música que você falou do Chico, Chico uma música do Chico, Roda Viva, né? Que a vida é essa. Roda Viva. Que chegando a Roda Viva e leva a saudade pra lá, leva o trabalho pra lá. Assim, a vida é como se fosse uma roda viva. Você tá lá fazendo o teu melhor e fui arrastado pela Roda Viva. A outra que a gente gravou antes de ter o podcast do Coringa, que é That's Life. Né? Se você ouvir, tirando a ideia cínica do Coringa, se você ouvir ali, que é do tipo, a vida é isso, você tá... Em cima, tá embaixo, tá bom, tá ruim. Tá sextando o segundo, entendeu? É isso aí. É isso aí, a vida é isso aí. E por último a gente comenta o Blowing in the Wind. Que já é uma coisa do sábio, né? Aquela coisa que... A resposta, meu amigo, está soprando no vento. A gente termina misterioso esse livro, hein? Termina de um jeito, entendeu? Tem coisa que você só vai entender quando você chegar lá, entendeu? A maturidade, ela tem essa característica. Vem comigo que eu te explico no caminho. Tem a característica do quarto escuro. Entendeu? A maturidade é um grande quarto escuro e você não sabe onde estão as paredes, meu amigo, para poder se grudar ali para ver se não vão te entochar. Meu amigo. Entendeu? Aí você pensa, eu vou tentar apalpar ou eu vou só... Será que é leite condensado? Não é, meu amigo. Não é. Pode saber que não é. Será que se eu me agachar aqui, vai ter algum problema? O que eu faço? É tipo Lego que encaixa assim quando... Não, mas aí você percebe que a vida, a resposta é muito engraçada isso, Você né? acha que é um quarto escuro, mas não vai ser um quarto escuro. Essa que é a boa notícia. Graças a Deus. Graças a Deus. Ufa, eu achei que era outra coisa. Eu acho que toda a prova ouvida do cara no mapa da maturidade sempre chega no e fala, cara,
Não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Não isso vai aí, dar isso aqui certo, vai dar cara. ruim, isso aqui, puta, já fodeu. É a hora que você começa a entrar no seu quarto escuro. Meu Deus do céu, eu tô cercado por pessoas estranhas e todo mundo só tá querendo acabar e me fuder nessa vida. É. E daí você fica naquela... Até que você vê uma foto... Não, mas não é isso, cara. Na vida não pode ser isso, né? É a hora que ou o cara vai, vou comprar cigarro e não volta nunca mais pra casa. Exatamente. Ou então ele, não, pera lá. Vai atrás de alguma. Aí estamos falando já de crise de meia-idade. Não, aí é outra coisa. Você quer uma coisa mais consistente do que tudo aquilo que você Mas fez. é por isso que a gente termina o livro, de fato, a gente termina com esse provas da maturidade, que é aquela coisa assim, beleza, você alcançou, né? Teve despertar da personalidade, passou pelos ritos de passagem, você tá em algum nível dessa estrutura e você tá com coragem, beleza, agora vamos ver as provas. E as provas não vão parar. Né? A ideia também, tem muita gente que pensa assim, a gente falou de vocação aqui. Quando encontrar minha vocação, essas coisas vão se acalmar. Não, vão piorar, porque quando você encontrar a sua vocação, vão ser respostas mais específicas ainda, você vai ter que ter mais maturidade. É como ainda. se a vocação fosse um mapa que só você pode fazer o mapeamento do terreno, entendeu? Então, a maturidade ele consegue mapear porque é genérico para todo mundo até um certo ponto. Chega num certo ponto em que o terreno é aquele que é você que vai ter que capinar, entendeu? Vai ser o bandeirante, abrindo o caminho, né? no meio da vida. É isso. E tá aí a deixa pro próximo livro, hein? Por que não? Por que não? Mas é isso mesmo. Por que não? A coisa do Blowing the Wind é meio assim, esse mapa tem os seus limites, né? As suas fronteiras, e de alguma maneira, para você, além deles, é você que vai ter que fazer o mapeamento nesse ponto, né? E Isso falando, é um mapa, né? e falando em mapa, assim, também, acho que vale lembrar também que a arte do livro é um mapinha, tá? Sim. Se você olhar, você vai ver que tem um caminhozinho, tem alguns desenhos, ficou muito bonita mesmo, né? E o nome do livro chama Mapa da Maturidade do Naufrágio ao Resgate, exatamente por isso. Porque quando você descobre que você tem que ter maturidade, você já tá meio naufragado. Maturidade não é algo que você tem e vai perdendo com o tempo e você tem que reconquistar. Não, maturidade você já começa sem nenhuma e é só daqui diante, né? Daqui pra cima, vamos dizer assim. Exatamente isso. E no fim, quando a gente termina, o livro termina aí, mas a gente botou um apêndice, que é daí um roteiro. É um roteiro literário do náufrago, né? Isso foi uma das primeiras coisas que a gente fez, acho que na confraria, que eram... não sei se as 3 eu tinha feito oficina de leitura antes, talvez sim, mas já era uma coisa que eu tinha paralelo, que eu peguei 3 livros, literatura, né, onde tem um clube do livro dentro da confraria, com aulas, essas aulas foram transcritas e virou então esse roteiro literário. O que é o roteiro literário? Dado o mapa, vamos te dar um caminho possível, um roteiro possível para você passar, então, por esses ritos de passagem, para você encarar essas provas com coragem. Então o primeiro livro é justamente sobre o despertar da personalidade, que é o Apanhador no Campo de Centeio, um livro sobre adolescente não querendo crescer, de certa maneira. O segundo é o enfrentamento do rito de passagem, que é a linha de sombra, né? É maravilhoso essa imagem do Joseph Conrad. O primeiro livro é do J.D. Salinger, que tem inclusive estudo de caso também na confraria. O Linha de Sombra do Joseph Conrad é justamente um sujeito que está lá trabalhando na vida, está ali ok, mas fala, vou voltar para casa. E aí ele vira capitão de um navio e tem que fazer a sua primeira viagem como dono, capitão, né, do navio. Simbolicamente muito bonito. Pior que eu acho que no capítulo do Maturidade de Passagem eu cito o Linha de Sombra, por sinal. Eu acho que sim. É porque ele é muito simbólico, né? O nome é maravilhoso, né? E o livro é legal, porque o cara ele vai achar que ele ganhou grande coisa e ele tomou no cu bonito, entendeu? E aí você vai entender um pouco do que é maturidade. Não importa o que você ganha, o que você vence, mas como você, né, lida com essas vitórias e derrotas da vida. E por fim, é um livro do Saint-Exupéry chamado O Voo Noturno, que retrata um personagem que é um chefe de correio noturno, um chefe de aeroporto, já maduro, já mantendo uma certa maturidade e tendo de lidar com uma situação de muito risco, né? A aviação no começo do século XX ali, onde voava e não sabia se descia de volta, né? E é justamente a história disso, um piloto que está passando por uma tempestade muito grande e ele está tendo que manter a calma, falar com a esposa do cara e tal. E você tem ali todo um grande exemplo de um personagem muito maduro, aguentando uma prova da vida, né? Uma dessas provas da maturidade, que é justamente enfim, e se tudo se perder aqui nesse negócio, qual é o sentido dessa vida e tal. Então é um roteiro que passa por todas essas etapas, de certo modo, que a gente mapeou no livro como um todo, e já fica como uma sugestão, então, para você entender como é que você lida com o mapa e como é que você traça o seu próprio caminho dentro desse mapa, né? E a boa notícia é que esses 3 livros são curtos, tá? Então, são bem curtinhos. O Apanhador no Campo de Centeio, o Linha de Sombra e o Voo Noturno são livros curtos. Então, assim que você terminar o livro, de fato, você
né, a gente aconselha até assim, leia essas obras, até se você quiser já compra no combo aí, compra o Já compra, Mapa da Maturidade, já compra essas 3 obras, porque dá para você ler e então ler os capítulos em que a gente analisa, porque esse livro, querendo ou não, ele é a continuidade, obviamente, do nosso trabalho, e no nosso trabalho tem muito disso, muita orientação sobre cultura, né? Tanto que é interessante no livro mesmo, a gente indica um podcast, um filme e 3 músicas, e no final tem um apêndice literário que são obras de literatura. Então são 4 formas, 4 tipos de expressões culturais, enfim, de obras que você pode adquirir. Você precisa formar o seu imaginário. Pode consumir, formar seu imaginário. E que é querendo ou não, o que a gente trabalha. Dentro da confraria nós temos Clube do Livro, nós temos Clube do Seriado, Clube do Cinema Tem curso de música, e nós temos escutar música. Curso de música, nós temos também algumas aulas que falam sobre música, esse tipo de coisa. Então, esse livro ele acaba também sintetizando o nosso trabalho inteiro, né? Focado na maturidade, mas é um exemplo de como você pode enxergar a sua maturidade e como você pode entender o nosso trabalho também. Então é excelente, tá? Dia das Crianças tá aí, né? Então você compre pra você, tá? Pro maridão. O maridão fala, pensei em você vendo esse livro. Manda de direta pra várias pessoas, vai. Por que não? Entende? Manda aí. E aproveite, tá? Porque no link tá aqui abaixo, você tem um desconto de lançamento, né? Pela livraria, pela editora Auster. Então você tem um desconto de lançamento aí, tá bom? E aí o pessoal tá perguntando também, né, Chico? Já perguntaram e vão perguntar de evento de lançamento, noite de autógrafos. Sim. Tem mais coisa pra fazer, nós temos a nossa maturidade, boletos rolando, não vai dar pra parar. Fazer um evento assim, acho que não vai rolar. É como a maturidade, meu amigo. Quando você vê, já tá aí. Já tá, entendeu? Já tá por aí. Não, mas a gente vai fazer o nosso melhor. Se não fizer o nosso melhor, entende? Se a gente não conseguir, você encontra a gente aqui em Curitiba, dá sorte. Ou então a gente leve o livro quando você nos vê, leva que a gente autografa. Tá? Eu quero ver quem vai ser a primeira pessoa a conseguir os 2 autógrafos. Você vai ter que seguir esse mapa aqui, ó. Sai da tua cidade, pega um aeroporto, encontra o Jota, aí vira, gira até que chega em essa é a prova da sua maturidade. E última coisa que a gente fala sobre esse livro aqui para os nossos confrades assinantes da confraria. Tem um cupom de desconto, tá bom? Porque vocês merecem, né? Vocês estão aí conosco, então tem um cupom de desconto. Mapa da Maturidade. Estamos muito felizes de lançar para o mundo essa jovem obra aqui. E é isso, meus caros. Né, Chico? Tá de bom tamanho, né? Já deu para fazer. Como não estamos ao vivo nesse momento, por isso não há interação no chat. Com isso ganhamos 15 minutos de podcast, porque não há... Né? Vocês não nos incomodam neste momento. E esses 15 minutos foram muito bem pensados para você poder entrar no link e comprar. Entendeu? Tem 1 hora de almoço, 15 minutos aqui. Seja maduro. Isso. Otimize o seu tempo. Compra o livro antes. Garanta. Tá resolvido. É isso, tá? Abraço. Tchau. Até.